Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães. O sujeito quando é burro só vive atrapalhado. Acende uma vela ao santo, Acende mas uma vela ao torce santo, para o diabo. mas torce pro diabo. É o sujeito quando é burro só vive atrapalhado. O sujeito quando é burro só vive atrapalhado. Ei, o D da Questão de novo, estamos aqui para uma conversa sua e minha sobre os bastidores. E que bastidores, hein? Pegando fogo a política aqui em Sorocaba, no Brasil. E a gente vai falar de tudo isso no programa de hoje, tá bom? Não saia daí. Vou contar o que está acontecendo na política, nas negociações salariais dos servidores, em Brasília, PMDB, ó, e o impeachment da Dilma. Tudo isso é uma conversa nossa, tá bom? Já volto, até já. Olá, estamos de volta com o D da Questão. Hoje sem convidados, tá bom? Uma conversa, como sempre a gente faz, sua aí, minha aqui. Eu conto para vocês um pouco dos bastidores, né? Vocês já leram aí embaixo que o primeiro tema é Sindicato de Servidores ruim de matemática. Vocês não sabem o que aconteceu. Olha, que dureza, viu? Tá lá, vocês sabem da greve dos servidores, né? Servidores públicos municipais da Prefeitura de Sorocaba. Aí, ó, foram lá para mesa de negociação, né? Os dirigentes lá, o presidente, o professor Salatiel, o Ergesel, tudo, quero 19% de aumento. O prefeito Panunzio falou, ó, isso aí não deve ser sério, deixou que os secretários iniciassem a negociação. E por que o prefeito entendeu que não era sério? Por toda a circunstância econômica que o Brasil vive e a Prefeitura de Sorocaba, né? Contenção de despesa, tal. O rei Gisel não acreditou em nada disso, achou, não, está enganando, então queremos 19%. Num dado momento, se entendeu que se conseguisse a inflação, 10,48 seria aí uma grande conquista. A prefeitura dizendo que não dava, oferecendo 3,5%. E aí vai, chegou no momento do impasse. A prefeitura falou, olha, não dá mais mesmo, é 3,5%. E aí, aquilo que eu entendi até como um momento histórico do sindicalismo aqui em Sorocaba, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipal conseguiu atrair a atenção, e aí 3,5, 4 mil funcionários que pararam as suas atividades. Véspera de feriado de Páscoa, tá, greve, né? Num dado momento lá, 40, 30, enfim, né, por cento dos funcionários pararam, e aí, obviamente, que isso prejudica o serviço. Principalmente as escolas, as professoras e auxiliares aderiram à greve. Aí teve ponto facultativo na quinta-feira, sexta-feira santa, sábado, domingo de Páscoa, segunda-feira, segundo dia de greve. O grupo de plantão da Guarda Municipal sinalizou que gostaria de paralisar. E a prefeitura, com o sindicato, desde segunda-feira de manhã, lá negociando tal. E aí o sindicato apresenta uma nova proposta. 3,5% nós não queremos. Nós queremos 3% a partir de abril, retroativo a janeiro. 3% a partir de agosto. Não retroativo a janeiro, de agosto para frente. 2% a partir de outubro. Também não retroativo a janeiro, até outubro para frente. E o Ergesel saiu de lá falando para toda a imprensa, olha, fizemos um acordão, 8% de reajuste. Olha, não é o ideal, queria 19%, mas a coisa está feia, 10,5%, mas 8% nós conseguimos. Tá bom? Foi manchete dos jornais,
programas de TV. E aí chegou a manhã seguinte o acordo. Rádio Ipanema, coluna O Dedo da Questão. O Ercolim, apresentador, falou, vamos para os comerciais. Deda, você quer tomar café com quem? E eu falei, eu quero tomar café, olha, com a minha professora Ana Maria, meu professor Claudimir, né, lá do Genésio Machado, meu professor Osni, minha professora Maria Elisa, lá do BR-Embarque, onde eu fiz o colegial. E aí ele falou, professor de matemática, não é dia do professor? Eu falei, olha, posso estar enganado, mas 3 mais 3 mais 2 não significa o 8% quando se está envolvido os 12 meses de reposição salarial. Rapaz, foi uma loucura. O sindicato ficou louco da vida, mas é louco. Começou com um monte de impropérios, mandou uma carta, publicou no site uma carta de repúdio, xingou o Kiko Pagliato, né, o dono da emissora, me xingou, falou que o Kiko é o príncipe, eu sou vassalo do príncipe, e foi um tedéu. Só que minha conta estava certa. Se você tem 3% para 12 meses, tem 3% por 2 meses, 2% por mais 3 meses, né? Essa conta, uma sobre a outra, dá 4,80% e não 8%, porque você tem que levar o período de 12 meses. E os sindicalistas, eita orelhada, meu Deus do céu. E aí ficaram bravos, aí começaram. Não, faz parte, né? Quem está aqui conversando com vocês, quer dizer, uns gostam, outros não gostam. E ele perdeu a mão, né? Com cartas ofensivas, enfim. Mas faz parte, né? A gente engole e toca o barco. Mas a verdade é que os servidores, aqueles que entraram em greve, começaram a dar atenção ao meu raciocínio. Aí a chapa do Ergesel esquentou. Ele que estava lá todo machãozão, começou a entender que os servidores não estavam mais ao seu lado. A greve já tinha acabado, mas as pretensões que ele indicava ter foram por água abaixo. Porque ele é ruim de matemática. Ergesel, você é ruim de matemática. 3 mais 3 mais 2 não dá 8 quando se está em questão a reposição salarial do período de 12 meses. Entendeu? 12 meses. Por que 12 meses? Né? Porque toda categoria de trabalho tem uma data base chamada dissídio. E aí, uma vez por ano, né, tem lá um mês para cada categoria uma. No caso dos servidores, janeiro. Aí eles param e negociam. Olha, a inflação foi de quanto? A inflação é aquilo que corrói o salário do trabalhador. 10,48. Olha, isso aí eu quero a reposição, mas eu quero 9 a mais para eu readquirir o poder de compra. Maravilha. Só que o outro lado tem que também topar. E aí o prefeito falou, olha, esse ano não vai dar. Aí ele faz essa conta. Ai, que nome que a gente dá para essa conta, hein, Gisel? Enfim, né? A situação pegou, porque todo mundo, evidentemente, né, observando, né, tem lá vários sindicalistas, grevistas falando o seguinte, na hora ninguém pensou nessa conta, você tem razão. E é simples, né? Pegar um exemplo de um salário de 12 mil reais no ano, ou seja, R$1.000 por mês, né? Você tem um reajuste de 8%, você teria um X. Se você tem um reajuste de 4,75, você teria outro X. Enfim, né? O fato é que o sindicato errou na conta. Mas foi pior ainda, porque tinha uma proposta na mesa que era, são 11 mil funcionários públicos na Prefeitura de Sorocaba. 2.446 deles são do piso salarial, o menor salário da Prefeitura, né, que dá R$ 1.290. Para esses, né, 2.246 funcionários, a Prefeitura queria dar, mais do que a inflação, queria dar 11,5% de aumento. Seu Ergesel não quis. Ele achou que
3 mais 3 mais 2 dava 8 nessa conta. Enfim, os que ganham menos foram mais sacrificados por esse equívoco do senhor Gesiel na hora de usar a maquininha. Então, né, a gente teve toda essa polêmica, uma polêmica que você já sabe, chegou na Câmara de Vereadores, vereador França, né, sindicalista lá dos transportes, entendeu, interpretou todo o noticiário do jeito que ele quis, só porque a maioria foi para um lado. E o dedo da questão, no Jornal de Ipanema de manhã, botou uma luz em cima de outro aspecto, o Francinha ficou loucão da vida. E aí uma série de agressões contra o Kiko Pagliato, contra minha pessoa, né, no quadro O Dedo da Questão da rádio. Enfim, uma pena muito grande, né? E aí, olha, até o Exídio, né, que é o presidente do Diretório Municipal do PT, muito mais equilibrado, também caiu no canto da sereia do França. Na semana anterior já tinha sido o Crespo do DEM. Era um pouco, né? Nada é mais importante do que o fato, muito menos, né, um jornalista. O jornalista, ele está aqui para colocar luz onde ninguém está colocando. É esse o papel do profissional da imprensa. Trazer à tona aquilo que você não está vendo. Revelar os bastidores. Não é para agradar político. Então, França, Exídio, isso é problema de vocês aí. Aqui, na rádio, no blog, no Dedo da Questão, tem esse compromisso com quem acompanha, com o leitor, com o ouvinte, com o telespectador. Ó, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar um pouco desse cenário nacional que está pegando fogo, hein? A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia. Perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo, a empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. E vamos falar um pouco, vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo no Brasil e trazer para o viés aqui de Sorocaba, tá bom? Então, o que está acontecendo no Brasil, né? Vocês estão vendo, né? Acho que o ápice foi no dia 12 de março, né? Acho que era 12, não lembro, no meio de março, aquele domingo de março, onde a multidão invadiu o Brasil, Avenida Paulista lá, 1 milhão e não sei quantas pessoas, pedindo a saída da presidente Dilma, a saída do PT do governo, aquela coisa que todo mundo achava que era contra o Lula, e também o governador e o ex-candidato a presidente do PSDB foram lá e tomaram um corre. Enfim, o problema são os políticos, caíram em descrédito, em perigo, né? Sem político a gente não vive na democracia. Então vamos saber separar o joio do trigo. E aí daquele momento em diante, o que passou a acontecer, né? Então o rito do impeachment, então, é um termo em inglês que significa impedimento, né? Barreira para a presidente Dilma. Pois bem, esse rito ele se dá primeiramente na Câmara dos Deputados e depois da Câmara vai para o Senado. Vamos lembrar o seguinte: deputados representam os cidadãos, né? Representa cada um que mora, cada indivíduo do Brasil. Senadores representam os estados, não representam as pessoas, representam os estados,
né? Então, o Estado de São Paulo tem lá 3 senadores. O Estado do Rio Grande do Sul, 3 senadores. Então, eles estão para representar os interesses do Estado. E aí o Congresso é a junção dos interesses do Estado e do cidadão. Então, o interesse do Brasil é em torno do impedimento da presidente Dilma. Pois bem, está na Constituição, né, que a presidente em exercício, quando ela comete um crime de responsabilidade, ela deve ser punida. E como que faz essa punição? O impeachment é um desses aspectos. Então, veja só, no exercício do mandato. Então, o que a Dilma fez de errado a partir de janeiro de 2015, né, que ela foi eleita em 2014. Aí tem lá, são 12 pedidos de impeachment, um deles tendo sequência, e focam num aspecto técnico, que eu acho que, nesse momento, ele chega a ser quase que irrelevante, né? Uma questão de contabilidade, que chamam de pedalada fiscal, tirou dinheiro, que era da Caixa Econômica Federal, para pagar o Bolsa Família, e 3 meses depois, enfim, devolveu esse dinheiro. Não teve roubo, não teve nada. Só foi o uso, né, nisso que é uma maquiagem da contabilidade, e querem que a presidente seja caçada por isso. Claro que o aspecto político pesa muito mais. E aí se começa dentro da Câmara, né, esse processo, o rito do impeachment. Se tudo correr como previsto, semana que vem, na outra um pouco, lá entre dia 15 e 20 de abril, mais ou menos, vai-se para o plenário, e aí, dos 503 deputados, 342 precisam ser a favor do impeachment da presidente, ou seja, 172 contra o impeachment. Se der, se o presidente conseguir lá 175 deputados do lado dela, o impeachment é arquivado. E isso era algo muito plausível, muito próximo de acontecer. Era. Porque o PMDB do vice-presidente Michel Temer pulou do governo. Pois é. Finalzinho de março, por aclamação, o partido falou: chega, não queremos mais nenhum cargo, não queremos mais fazer parte desse governo, nós somos diferentes. O Michel Temer é diferente. Está quantos anos o PMDB? 30 anos o PMDB. Tem governo, o PMDB está junto. Então, achar que o PMDB saiu do governo... Olha, sou capaz de apostar que ele pediu uma licencinha do governo para que Michel Temer, aclamado por todos, faça essa transição até 2018. Esse seria aí o cenário ideal da oposição. Então, contando com isso, né? Vamos ver se lá, né, ao vivo, no plenário, nominalmente, não é voto secreto não, nominalmente, a oposição consegue fazer com que a Dilma tenha menos do que 172 votos. Quem fizer a previsão é puro palpite, não dá para saber. Dá para você afirmar com clareza que a situação da presidente Dilma piorou muito sem o PMDB. Mas também, né, como toda aquela situação ruim tem um lado bom, sem o PMDB, que falou... Estamos fora do governo. A presidente Dilma tem 2.000 cargos. 2.000 cargos. Só de pensar isso, que loucura, não? 2.000 cargos que estavam com o PMDB. Não estou falando dos 7 ministros, não. Estou falando, olha, começa lá em Brasília e vai até a cidade mais longínqua, tem alguém que o PMDB indicava. E é tudo isso que ele abriu mão. Então, é muito cargo, né, para que a presidente use para atrair quem quer que ela fique no governo. Então, aquilo que aparentemente seria aí o fim do governo Dilma com a saída do PMDB, sem os cargos, muita gente interessada falou, olha, vai que a Dilma fique, aí eu dei meu voto para o lado dela, ver nessa crise uma oportunidade.
Então, o impeachment não é fava contada. Mas, hoje, né, na leitura geral, está muito mais próximo de acontecer do que não acontecer. E tudo por essa questão que eu falei antes. Crise. Quem que não está sentindo no bolso? Olha, desemprego crescendo, fábricas, empresas fechando, consumo caindo, arrecadação federal, estadual e municipal despencando. A história mostra, aí não é, eu lembro ou não lembro, né, mas a história mostra que talvez essa seja, sim, talvez não, com certeza, a pior crise que o Brasil já viveu em termos não só políticos, que está essa queda de braço, mas principalmente econômico. Qual que é um ingrediente assim, de muita diferença que eu acho? Muita gente subiu de patamar e agora está tendo que descer um degrau na escala social. Isso dói. Quem nunca comia frango, passou a comer frango, não é de domingo, todo dia. Comprou um carro popular. E hoje, não é que não está comprando, não está conseguindo pagar a conta do carro e não está conseguindo mais comer iogurte. Sabe? Comia todo dia iogurte, hoje anda de vez em quando. Comprava um queijinho, já não compra um queijinho. Tomava cerveja 3, 4 vezes na semana, já não está tomando. Enfim, o fato é que essas pessoas, né, que são aí o fiel da balança, né? Então, repito, falar que a presidente vai ser impedida, né, vai acontecer o impeachment, é o mais provável. Mas é uma situação tão, olha, que muda com o vento, que o que a gente fala de manhã muda de tarde. Imagina, né, essa conversa que a gente está tendo, que a gente grava e depois vai para casa de cada um, né? Então, o fato é que dentro desse ritmo, se a presidente tomar o impeachment agora, né, nessa últimos 10 dias de abril, não significa que ela sai do governo e tudo é automático. Significa que vai, aí lembra que eu estava falando, da Câmara para o Senado. O Senado não tem prazo, né? Fala, olha, tantos dias você tem que julgar. Não, não tem. Ele pode ir lá dar uma enrolada, não é hora, tal. E ainda por cima, né, empurrar isso lá para outubro, né? Então, está se imaginando que o que vai acontecer, né, com essa resolução dentro da Câmara nesse mês de abril, para a definição da saída da presidente só lá por outubro, no segundo semestre, quando já é a eleição municipal. E mais do que isso, ela fica afastada até o Senado julgar. Não é que ela... Não, se por acaso, né, o Senado não aceitar o que a Câmara decidiu, pronto, ela continua e aí morreu o assunto. Mas se o Senado aceitar, ela fica afastada e aí são 6 meses até tomar a decisão. Olha, essa coisa de regimento, de argumentação, não é simples. Então, o que você pode estar perguntando, mas parece que com o Collor foi tão mais fácil. E é verdade, em 1992, quando o Brasil viveu o outro processo de impeachment, foi mais simples, foi mais fácil, por quê? Quando a Câmara aceitou o pedido para votar o impeachment do Collor, o que o Collor fez? Renunciou. E aí abriu espaço para aquele governo do Itamar Franco, um governo que o Brasil sente saudades até hoje, sem dúvida nenhuma, um governo de coalizão, todo mundo se entendendo, pensando na reconstrução do Brasil. Collor renunciou. A Dilma diz que não vai renunciar. Olha, pelo perfil dela, né, desde a juventude de guerrilheira até chegar a presidente da República, ela não deve renunciar mesmo. Mas acho, né, que o comportamento dela permite que a gente diga isso. Não vai renunciar. E por isso que vai ser diferente do que aconteceu com o Collor. Eu volto já com o café.
Ateliê Ângela Guimarães, especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato: Rua Comendador Abílio Soares 559, no Jardim América, em Sorocaba. Telefone 3037 2490. Contato @angelaguimarãesdeco.com.br. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. E chegou a hora de ir embora. Acabou o dedo da questão. Não sem antes um café. Que delícia. Quero tomar esse café com 4 pessoas que foram muito importantes na minha vida. Professores de matemática, olha, a Claudemir, a Ana Maria no ginásio, o Osni, a Maria Elisa no colegial. Olha, escola pública do Estado, Genésio Machado e Júlio Berrenbach Lima. Olha, mas tiveram outros professores muitíssimo importantes na minha vida, e um deles foi a Dona Penha, professora de português, de língua portuguesa, na 5ª série, lá no Genésio Machado. Olha, eu era ruim, e ela teve paciência, e ela conseguiu me explicar, né, por exemplo, a construção de uma oração, sujeito, mais verbo, mais predicado, ou seja, ela usou a lógica da matemática para me mostrar como que é construída a língua escrita, a linguagem escrita, e daquele momento um novo universo se abriu para mim. Então, por trás de uma grande conta de matemática, há uma interpretação de texto. Então, com vocês, professores de matemática, esse café, mas Dona Penha, minha eterna gratidão. Já falei isso outras vezes e falo de novo, né? Muito obrigado a vocês que estão em casa, muito obrigado a vocês que se dedicam aos alunos. Não desistam, né, de nenhuma criança, né? Não desistam nunca, professores, de enfrentar as dificuldades e mostrar para os seus alunos que vale a pena, tá bom? Tchau. Esse foi o dedo da questão de hoje. Tchau. Até a próxima.